Oi, Locasters! Ele é domador de cavalo, gaiteiro, cantor, radialista, basicamente um combo completo do sul do Brasil. Vem cá conferir essa conversa raiz que dá vontade de colocar uma bombacha e pegar uma cuia de chimarrão. É isso mesmo, gente! Começando mais um super episódio do nosso Locast aqui nos estúdios da Madrigal Filmes, nossa querida parceira, a casa do Locast, que te oferece toda essa qualidade de áudio, som, luz, imagem e tudo mais. É a galera da Madrigal. E claro, junto com a gente também, né, Morgana? Os maravilhosos patrocinadores já está na tela. Trimania! Maravilhosa! Pra Só quem pra quem é daqui, né, Morgana? Isso aí, vou ter que passar no verde. Isso, encosta aí pra trazer muita sorte, né? Porque a Trimania tá com a gente também, trazendo muita sorte aqui pro Locast. E se você quer garantir a sua Trimania desta semana, não importa a semana que você tá assistindo aqui esse episódio, o QR Code que tá na tela te direciona lá pro site, na abinha pra você comprar. E a semana que você acessar vai ter lá a premiação da semana Compre, que aí cedendo o direito de resgate, você tá ajudando também o Hospital Bethesda a salvar vidas. Olha que sensacional. Sensacional. E ainda concorre a prêmios incríveis, né? 200 mil, meio milhão, 1 milhão nas especiais, olha que beleza. Então compre aí a sua Trimania, nossos queridos patrocinadores, Morgana. E aí, vamos lá então, que a gente vai começar agora apresentando ele, né? Morgana já deu aqui um spoiler, né? Mas eu vou começar apresentando ele um pouquinho melhor. Ele que é natural de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. Ele que aos 46 anos tem formação em teologia, filosofia e comunicação. Ele também é domador de cavalos, função que ele diz exercer com muito orgulho, né? Também é cantor, gaiteiro, defensor da cultura gaúcha. Há 12 anos ele vive aqui em Joinville e ele segue mantendo viva as origens e espalhando essa identidade por onde ele passa, né? João Francisco Cabral de Campos de Nascimento. Hoje a gente recebe aqui no Locast João Cabral! E aí, meu? Tudo certo? Tudo certo, meu amigo César, minha amiga Morgana, pessoal aí da equipe. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz, sabe? E já quero te dizer que esses 12 anos que eu estou aqui em Joinville foram 12 anos de bastante luta, de bastante trabalho, sabe? E a gente estar aqui com vocês é uma alegria muito grande. Isso demonstra que, eu sempre digo, quando as pessoas procuram a gente, é sinal que algo de bom tu tá fazendo, né? Então, muito obrigado mesmo. Olha! Maravilha. Então, pra gente, eu já ia fazer uma pergunta, já ia para o assunto todo, mas antes da gente começar, a gente tem o nosso batidão, Sim. que é aquele bate-volta rapidão, assim, a gente vai falar uma palavra e tu responde com outra palavra. Tá. Beleza? O que vier na tua cabeça, assim, né? Vai na fé. Então, a gente vai começar justamente para dar aquele esquenta. Começando com família. Família, amor. Gostei. E política? Política, tem um monte de palavras que a gente não pode dizer. Uma que possa. Uma que possa? Pode ser uma que não pode também, porque aqui no podcast você tem liberdade. Meu amigo, política deveria ser uma solução. Verdade. Deveria. É uma boa resposta, inclusive. Gostei. Comida. Carne. Carne. Mas aquela, né? Do boi mugindo. Né? Não, carne de verdade, né, Xê? Não, nada de bem passado. Não, nada de comer carvão, né? É carne. É carne. Exatamente. Nem sola de bota, né? Muito bem. Tem algum corte específico que você gosta? Assim, peito bovino. Eu gosto de carne gorda. Muito bem. Engraxar o bigode. Aí, ó. Inclusive, ele falou que faz um feijão com um granito Exatamente. dentro, gente. Já pode mandar o convite. Tá? E eu gostei da ideia, que eu acho faz que grupo. Eu vou adotar essa ideia de usar o granito olha, no feijão. Gostei. Olha. Fica de fundamento. Olha aí, ó. Caramba. E bebida? Bebida? Chimarrão, né, tio? Mas além desse, tem alguma outra? Tem. Você toma, assim, uma cachaça. Cachaçinha? Uma cachaça. Pura mesmo, assim. Pura. Ô, louco, bicho. A melhor coisa que tem, mata tudo, gripe, qualquer coisa que tiver. Não, é verdade. Resolve tudo, né? Religião. Deus, né? Ponto. Vai ter resposta. Tá bom. É isso aí. Música. Gaúcha. Tem dúvida ainda? Tem dúvida, né? Mas quando você pensa assim, né, música gaúcha, tem algum artista ou alguns artistas que pra ti são assim as tuas grandes referências? Sim, pra mim, Noel Guarani. Noel Guarani? Noel Guarani. Olha só. Pra mim, foi a referência musical da minha vida, foi Noel Guarani. E eu vou ir mais além, eu tive 2 referências musicais.
Noel Guarani, e claro que não tem muito a ver com música gaúcha, né? Mas é Nelson Gonçalves, cara. Olha. Bom demais. Cresci ouvindo Nelson Gonçalves na Rádio Globo, quando era transmitido pro AM, né? Que as ondas iam e voltavam. Rádio Globo! Rádio Globo! Era isso mesmo. Muito bem. Esporte. Geneteada. Eu gosto muito de geneteada. O geneteada é esporte, né? Aham. Desculpa, Geneteada. agora eu tô lendo. É montar em caulo chucro. Não sabia disso. Essa palavra eu não conhecia ainda, gente. Algumas pessoas falam que seria tipo, também dá pra dizer que é rodeio. É que o rodeio engloba tudo, né? E a geneteada, a geneteada é específica para cavalo, né? Muito bem. E time? Você tem algum time? Tenho Grêmio e Guarani de Bagé. Olha ele. Gostei. Ai, Deus. Casamento. Loteria, né? É pra responder o que vem na cabeça. Boa. Olha, eu tô achando as melhores respostas até hoje. Queria te dizer, até hoje as melhores palavras. Não, é pra mim, tu disse que é pra mim que é na cabeça. Vamos lá, e filhos? Filhos, a razão da minha vida. Quantos filhos você tem? 2. 2 filhos? Estão com que E idade? um neto. E um netinho já? Isso, minha filha com 23 e o meu filho com 18. Olha só. Já sou vô já. Já é vô e já estão encaminhados, né? Estão encaminhados já, graças a Deus. Olha só. Olha aí, E trabalho? Cavalo. Não deixa de ser. Muito bem, mas tem algum significado pra ti? O que significa o trabalho pra ti? Ah, sim. Eu acredito que o trabalho é a razão da nossa existência, cara. Quem não trabalha não tem sentido, não acha o sentido da vida, né? Tem muita gente que tá perdida porque realmente não trabalha. E não é às vezes porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, é porque de repente, sei lá, mas o trabalho pra mim é a razão da existência. Ou talvez a pessoa não se encontrou no Não trabalho se encontrou dela, no trabalho dela, exatamente. Às vezes tu quer uma coisa muito grande e não é, cara. A vida da gente é muito, assim, às vezes é muito menor do que a gente imagina. É verdade. O trabalho traz sentido, né? Traz, Inclusive a última. A última é vida. A essência, né? A essência de tudo é a vida, né? A gente poder entender que a dádiva que Deus nos deu de viver, e assim, quando eu falo em dádiva e quando eu falo em Deus, que são duas palavras que a gente coloca na mesma frase, mas elas se juntam e, porém, os sentidos se tornam um pouco diferentes. Por quê? Porque a dádiva é um presente, né, cara? Isso é um presente. E Deus é a razão de tudo. Então, é um presente que Deus, o Criador, nos dá. Então, a vida é a essência de tudo. E a vida ela é composta das dificuldades, das facilidades, das tristezas, das alegrias, das frustrações, né? Das vivências, dos erros e dos acertos, principalmente dos erros e dos acertos. Eu vou te falar que não existe na vida acerto sem tu errar. Se tu não errar, tu tá sempre certo. Então, para mim, esse é o sentido. Olha aí, João Cabral, gente. Olha. Inclusive, por isso que tem gente que sempre que acha que não erra, que sabe tudo, Isso. que Não aprende nunca na vida, né? Sempre tá na mesmice e sempre... Quem acha que não erra é o que tá mais errado. Exatamente. Isso é verdade. Meu Deus, mas olha, foi o batidão... Eu até bati aqui, ó. Ficou emocionada. Fiquei emocionada. Mais sucinto da nossa temporada aí. Mas gostei muito das palavras. Gostei bastante. Foi bem original. Mas eu quero, antes da gente começar a falar do teu profissional, de tudo mais, né, das coisas que você faz, eu queria saber, tu fala tanto de Bagé, né, e a gente queria entender um pouco mais, né, como que foi crescer em Bagé para tu chegar no João Cabral de hoje, né? Bah, a história é comprida. Eu sou, na verdade, natural de um lugar chamado Bolena. Bolena é um lugarzinho onde interliga Bagé, Candiota, Caçapava, Ulha Negra, Palmas, Porto Alegre. Quer dizer, a Bolena antigamente passava um ônibus onde iam para todos esses lugares. Ulha Negra era um distrito de Bagé e Candiota era um distrito de Bagé, que se emanciparam e se transformaram em cidade, né? E eu fui criado nesse lugar chamado Bolena. Inclusive toda a minha família de lá, tanto a minha família por parte de mãe, quanto a minha família por parte de pai. Até os 16 anos eu fui criado lá, né? Origem do campo, literalmente do campo, das estâncias, cresci nas estâncias, a minha mãe era cozinheira da estância, então eu me criei dentro das estâncias, né? Aprendi desde cedo todo o trabalho, aprendendo a cavalo com 4 anos. 4 anos? 4 anos.
Então, assim, E tu aprendi... não teve medo? Não, meu Deus do Foi céu, bem de cavalo, boas. vou te dizer. Né? E assim, sempre foi o meu sonho. Por isso que eu te disse que a profissão de domador, para mim, é uma das coisas que mais me orgulha, porque sempre foi o meu sonho de vida ser domador de cavalo. E era o que exatamente diziam que eu não ia ser. Sim. Olha. Né? Exatamente, era a única coisa que eu não... Todos diziam, quem eu pedia para me ensinar, diziam, não, esquece. Isso tu não vai ser. Porque eu sou grandão, não sei se tu viu, 1,2 m de altura. E aí eles diziam que as pernas curtas, e eu não ia conseguir parar. Teoricamente, seria mais difícil se um cavalo, por exemplo, que geralmente naquela época, os potros tudo pulavam, sabe? Né? E geralmente tu tinha que estar firme nos arreios. Às vezes com a perna curta, como é que tu vai te afirmar, entendeu? Sim. E foi exatamente o que, pra mim, eu acho que foi o diferencial no meu trabalho atual hoje, entendeu? Então foi o que era o meu problema, entre aspas, que os outros viam um problema em mim, foi o que realmente me ajudou hoje, por exemplo. Sim. Entendeu? No trabalho que eu faço. Então, assim, eu saí da Bolena com 16 anos. Saí pra cidade, em 1996. Não conhecia nada de cidade. Eu cheguei de a cavalo na cidade de Candiota, para começar numa rádio comunitária, fazendo programa gaúcho. Tu já tinha essa vontade de... Desde criança, eu cresci ouvindo rádio. Caramba. Eu cresci ouvindo rádio. Tu tinha Ai, tu esse sonho. simplesmente quis. Eu terminava mãe, o tô programa, indo, terminava o programa de rádio do saudoso Walter Fagundes, que era um programa gaúcho que tinha na Rádio Cultura de Bagé. E eu ia para debaixo de uma acácia, que é uma árvore que nós temos no Rio Grande do Sul, e lá eu tinha acho que uns 6 para 7 anos, mais ou menos, e lá eu fazia o programa. Lá eu era o locutor, lá eu era o ouvinte, lá eu era o cantor. Que massa. Então, assim, quando eu cheguei no rádio em 1996, e quero aproveitar para agradecer o Cláudio Veríssimo, que na época era rádio comunitária, sabe? Sim. A cidade era pequena, 12 mil habitantes, cidade de Candiota, e estava se instaurando naquela época a rádio comunitária. E aí eu fui até Candiota comprar umas coisas no mercado para mãe, de manhã, e fui de ônibus. E aí fui lá na rádio para pedir uma música. Aí o Cláudio ouviu minha voz na época e perguntou, tu sabe ler? Eu digo, sei. Ele sabia mesmo, porque na época eu tinha a 5ª série, eu tinha aprendido a ler, minha mãe tinha me ensinado, quando eu fui pro colégio eu já sabia ler. Quando eu cheguei na escola, que a mãe tinha me ensinado a ler. Aí eu li um texto e ele falou pra mim, tu tem uma voz boa, tu não quer fazer um programa? Aí eu... Assim, só que fiquei assim, né? Como assim? Aí ele explicou que é um programa de música gaúcha e tal. Né? E só que eu não entendia nada, tia. Nada, eu não tinha noção de como é que funcionava nada. Eu conhecia os toca-fita, que nós tinha toca-fita lá, só isso. Não conhecia o resto, não sabia o resto. Aí ele falou assim, então tu vem hoje 5 horas da tarde. Só que na cabeça do Cláudio, ele imaginou que eu era dali, da cidade. Ele não sabia que eu era do interior, a quase 40 quilômetros. Ele não sabia disso. Ele me perguntou, também não falei. Aí eu cheguei em casa de volta, conversei com a mãe. Conversei com a mãe, porque eu tinha saído há pouco, eu tava trabalhando numa fazenda, e tinha saído fazia uma semana daquela fazenda, e eu ia pegar emprego numa outra fazenda, já estava mais ou menos encaminhado. E aí eu falei pra mãe, a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, a minha mãe, ela foi pra mim, assim, a base de tudo na minha vida, tá? Foi a mulher, eu fui criado por mulheres, né? Então eu tenho, assim, a minha mãe era... E a mãe sempre dizia pra mim, assim, as coisas, quando eu dizia, mãe, quero fazer tal coisa. Inclusive o rádio, né? E tem uma história muito bonita em relação a isso pra mim te contar depois. Aí a mãe disse, não, e como é que tá? Eu digo, não, ele vai me dar a oportunidade e tal. Eu disse, mãe, então vai. E aí eu peguei, ensilei meu cavalo, 11 horas da manhã, botei num lado da mala de garupa umas roupas, do outro lado bolacha, carne frita e café. Nossa. E quando faltava 10 minutos pra começar o programa, eu cheguei. Aí a rádio era num prédio da Caixa d'Água, um prédiozinho pequenininho, sabe? E quando eu desci do meu cavalo... Foi algo que ficou marcado. Quando eu desci do meu cavalo, o Cláudio estava apresentando o programa da tarde, e o meu cavalo relinchou bem na hora que ele estava anunciando que teria um programa gaúcho. Olha. Nossa. Bem na hora, ele anunciou, assim, né? Não, hoje nós vamos ter um programa gaúcho, e o cavalo relinchou. Que loucura. E aí ele olhou para trás e disse, com o João Campeiro. Aí nasceu meu nome de João Campeiro, porque o pessoal sempre me conheceu por João Campeiro. E ali eu comecei no rádio. Eu vou te dizer, eu sentei na mesa assim, Morgana. Olhei os que na época ele já tinha os MD, já era uma coisa. Esse já estava um pouquinho mais avançado com o MD. Só vamos explicar um o que é o Nossa, MD, que vai ter gente vai achar que é super droga. avançado com MD. Que é aquela, tipo, parecia meio que um disquetezinho, assim, né? É bom explicar, porque MD disquete, pode confundir com outra coisa. Era um disquete com mais memória. Exatamente. Entendeu? MD e CD. Só que eu não tinha noção de como é que aquilo funcionava, cara. E aí o Cláudio veio e disse pra mim assim, não, aqui tá os CDs, aqui tá os MDs, aqui tem as listas de música que estão no MD e tal.
E os CDs, tu olha, tá? E eu olhando aqueles equipamentos tudo e pensando como é que eu vou fazer funcionar isso aqui, cara. E eu com medo de dizer pro Cláudio que eu não sabia nada, e daqui a pouco o Cláudio dizer pra mim, não, então nem faz. Aí eu comecei a escrever num papel, assim, sabe, o que eu ia falar, só que eu não precisava, eu já tinha tudo na minha cabeça. Aí o Cláudio veio, assim, e falou, outro não escolheu as músicas ainda. Aí eu disse pra ele, tá aqui, Cláudio, mostrei o CD, né? Tá aqui, eu escolhi já, tá aqui, coisa. E só que eu tava anotando aqui, aí ele disse, não, peraí que eu já coloco pra ti. Aí eu fiquei olhando, aí ele apertou aqui, apertou ali, colocou, tirou, digo, é aqui. Aí eu olhei, deu pause ali, cara, né? Comecei, algumas coisas a gente já sabia. Eu já tinha visto ele no ar, mexendo na mesa, mas aí igual ele me explicou, diz, olha, esse aqui é o microfone e tal, e tal, e tal. E ali comecei, em 96. Nossa, mas que coragem, né? E foi de boa essa primeira vez ou deu ali umas... Não, deu umas erradas, né, tia? Aí ele, claro, ele ficou comigo, ali. Ficou junto lá. Aí ele começou a ver que eu não não tinha noção, e ele começou a me explicar, começou a me ensinar e tal, e eu comecei ali. Só que o detalhe disso, tem um detalhe disso, um detalhe importante disso. Ele, como imaginava que eu era da cidade, na cabeça dele, ele imaginava que eu era da cidade, tu entendeu? Ele não sabia que eu não era da cidade. Aí o que eu fiz? Eu não tinha onde ficar. Aí tinha uma avenida de eucalipto na época, que era atrás da rádio. E aí eu fiz um acampamento na avenida de eucalipto atrás da rádio. E aí eu atei o meu cavalo pastava, porque tinha uma área bem boa de pasto. Eu fazia fogo. Eu posso falar, não tem problema dele. Pô, também é a empresa de lá, né? A fruteira Halp, que era uma empresa que tinha na época, né? Que era do alemão Halp. Nós fazíamos a troca de propaganda e eu comprava carne com minha carne assada. Caramba. E aí eu fiquei uma semana assim, acampado no meio do mato. Meu Deus! Aí um dia ele passou de carro, olhou pro meio do mato e viu lá. E foi lá. Ele chegou lá e disse, o que tá fazendo aqui? Aí eu disse pra ele, cara, eu não tenho onde ficar, tô acampado aqui. Ele olhou, mas tu mora onde? Eu digo, eu moro lá na Bolena. Ele disse, onde é que fica a Bolena? Que ele não sabia, né? Eu digo, lá no Baú, que aí o Baú todo mundo conhecia. Tá louco? Aí se apavorou. Aí na época... E tu era guri, né? Tinha 16 anos. Na época, tinha a usina Presidente Médici lá em Candiota, que é a terceira maior usina do Brasil, né? Usina termoelétrica, que é de carvão, né? Hidrelétrica, termo. Termoelétrica. Termo. E tinha umas casas da usina que o pessoal tinha, sabe? Não morava mais. Aí o que ele fez? Ele arrumou uma dessas casas da usina, trocou a rádio da onde ela tava, levou pra casa e arrumou pra mim ficar na casa e arrumou um campo no zoológico pra mim colocar o cavalo. Nossa! Aí eu fazia o programa gaúcho de manhã, fazia o programa gaúcho das 5 às 8 da manhã e fazia o programa gaúcho de tarde. 16 anos. 16 anos de 1996. Só na cara e na coragem. Só na cara e na coragem. E tu ganhava algum salário pra estar lá? Não, a gente tinha os negócios das propaganda e coisa assim, mas assim, comida, essas coisas assim, o cara... Fazia ali um esquema ali. Pá. Entendeu? Quanto tempo você ficou lá? A rádio ficou no ar um ano e meio, mais ou menos. Eu fiquei 1 ano e meio. Aí depois, naquela época, vinha a Anatel, fechava aquela coisa toda, entendeu? Aí fechou e aí eu fui pra Bagé. Só que o que aconteceu? Em Bagé já tinha rádio comunitária. E eu já era conhecido, em 1 ano e meio eu fiquei bem conhecido na região, né? Graças a Deus, assim, o programa tinha uma audiência muito grande. Já era o Galpão de Distância. Olha. Já comecei com o Galpão de Distância. Com esse nome. Tem 30 anos. Nossa. Esse nome eu ganhei de presente do Jaime Caetano Brau, esse nome. Porque era o programa que ele apresentava na Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre. Então, assim, eu fui pra Bagé com 17, porque eu servi o exército... teoricamente, deveria servir o exército em 98, né? Eu estaria com 18. Só que, teoricamente, eu não serviria por causa do meu tamanho. Mas tem uma história aí que eu servi. Teu tamanho tá ajudando bastante, né? Mas só que eu servi, vou ter que falar. E mesmo assim, com 1,5 m de altura, eu servi. Aí eu fui pra rádio comunitária, fiquei mais um ano nas rádios comunitárias em Bagé, e aí fui pro exército. Aí servi o exército em 98, 99, saí em 2000 do exército. Quando eu saí em 2000 do exército, eu precisava terminar meus estudos. Aí eu tinha uma história lá atrás da minha infância, relacionada com um frei chamado Antônio Guizardi. Até ontem me mandaram um vídeo dele, ele está lá em Minas Gerais. E eu tenho uma história muito forte, né, de religiosidade. E aí ele, na época, eu queria muito que ele tinha me falado sobre a questão de ser seminarista, de ser padre, né? E eu tinha essa intenção. E aí o que aconteceu? Eu fui pro seminário. Aí no seminário eu terminei meus estudos, comecei filosofia, teologia, né? Aí fiz os cursos de contabilidade, que na época a gente fazia curso, né? Tinha os cursos preparatórios, aí fiz psicologia, que a gente fez um pouco de psicologia. Claro, não tô dizendo que eu sou formado nisso, mas a gente começou a fazer. Né? Aí eu fui ministro da palavra, ministro da Eucaristia, eu fiz mais de extremoção, tava contando hoje pro rapaz, eu fiz mais de 20 extremoção. Caramba. Né? E celebrei mais de 40 missas na época, né? Nossa.
E aí, assim, dali do seminário, a coisa mudou totalmente. A minha vida, assim, a minha vida deu uma volta de... E antes disso, se tu me permite, se você me deixar, eu vou contar um monte de coisa. Mas é interessante falar isso para as pessoas que assistem, sabe? Eu faço isso hoje nas minhas redes sociais, por exemplo. Antes disso, quando eu saí para ir em 96 para o rádio, eu conversei com o seu Bosco, que era um vizinho, que para mim foi como se fosse meu pai, sabe? Foi um cara que, para mim, foi um cara que, ele conduziu assim, ó, a minha vida inteira, eu sou muito grato a ele. E eu conversei com o seu Bosco. E aí eu tava na dúvida. E aí, antes, eu saí de casa e fui passar lá no seu Bosco. E aí falei pro seu Bosco o que estava acontecendo, e aí o seu Bosco falou para mim, João, aproveita e vai, João. E aí eu dizia, seu Bosco, mas eu quero ser domador, seu Bosco. A minha vontade é ser domador. E ele dizia assim, e eu disse pra ele, domador, eu gosto do rádio, mas eu gosto de domar. Só que eu não tinha oportunidade lá, ninguém me dava oportunidade, entendeu? Eu tinha domado o meu cavalo, fui eu que domei, eu tinha domado um cavalo para um tio meu. Mas mais pessoas não levavam fé. E aí ele dizia, João, mas tu pode ser um domador. Só que o seguinte, tu vai sair daqui, tu vai pra cidade, tu ganha conhecimento, João. Estuda tudo que tu puder sobre tudo. E eu disse pra ele, mas seu Bosco, pra mim ser domador, eu não preciso de muita coisa. Eu vou fazer, seu Bosco é força, seu Bosco é ter força, é saber. Disse, não, João, não é força. A doma tá aqui. Tu ganha conhecimento, tu estuda, tu te prepara, porque no futuro tu vai ser um domador inteligente. Que vai saber o que tu tá fazendo com o cavalo. A doma, entendeu? Na verdade, começa dentro da gente. Começa dentro da gente. Né? E era um homem que tinha 3ª série. E aí eu me preparei. Saí do seminário em 2003, né? Aí voltei pro rádio de novo, consecutivamente voltei para Candiota. Em Candiota tive algumas atividades políticas lá em Candiota, dentro das secretarias lá. E na música, porque era uma coisa que eu já trazia também, lá que eu nem falei da música, mas a música é uma coisa que eu trago desde os 10 anos. Eu aprendi a tocar violão com 10 anos. E tu tocava nos lugares? Tocava eu e o Zé, nós tínhamos uma dupla, eu e o Zé, né? Que nós não chegamos na música ainda. Aí eu voltei pro rádio, voltamos pra Candiota de novo. Aí eu assumi alguns trabalhos na Secretaria de Agropecuária lá. E aí em 2000 eu vim pra Santa Catarina em 2009. E o que te fez vir pra Santa Catarina? Hoje eu conto o que me fez vir pra Santa Catarina. É aquela música, não é? Talvez esteja em Jaraguá. Eu acho que foi isso. Poderia ser, ser, mas não é. O que aconteceu? Eu fui candidato a vereador em 2004 para 2005. Aí não cheguei a me eleger. Fiz alguns votos, não cheguei a me eleger. E fui para um bairro lá, que era um bairro chamado Seival. E, é o berço da República Rio-Grandense. Lá foi proclamada a República Rio-Grandense em Seival. É um lugar que merece todo o respeito do Estado do Rio Grande do Sul. E eu sempre gostei. Eu fui morar lá, nesse lugar. E eu fiz uma grande amizade com o pessoal em Seival. Só que eu não tinha interesse político na época. Eu só fui candidato para cumprir uma promessa que eu tinha feito para o Marcelo, que era o prefeito na época, meu amigo. E eu cumpri a minha promessa. Eu digo, Marcelo, você e tal, fui. Só que eu fui pro Seival porque eu gostava daquele lugar. A gente até montou uma radinha comunitária interna lá dentro do Seival, sabe? Tipo, meio que primeiro começou nos postes, aí depois eu consegui um transmissorzinho, que nessa época a gente conseguia, né? Um transmissorzinho e a gente tinha uma rádio comunitária. Aí eu comecei a fazer os movimentos no CTG de volta, aí a gente fez uma pista, tinha um campo de futebol que estava desativado, a gente fez uma pista de alaço, eu tinha uma locadora de videogame pra gurizada, e aí aquilo começou a movimentar. Aí o que aconteceu? Em Seival, eu não vou me abster de citar nomes até, né? Mas em Seival já havia políticos antigos lá. Entendeu? Muito antigos lá. Aí o que aconteceu? Esse pessoal me viu de uma forma diferente. Tá? Se incomodaram contigo lá. Aí, por exemplo, começou a ter encrenca no CTG, que não tinha. Começou a aparecer gente estranha. Começou a aparecer um monte de coisa estranha. E aí um amigo meu, que trabalhava lá na época, ele chegou na minha casa um dia e disse para mim assim, João, hoje eu conto, porque já se passaram muitos anos, as pessoas até nem existem mais, algumas delas. O que aconteceu? Eu tinha dado uma briga no CTG e eu tinha tirado o pessoal para fora, sabe? Eu tirava, assim, junto com os seguranças. E aí ele disse para mim, João, agora na Semana Farroupilha vai vir 4 caras, 2 vão estar dentro do CTG, vão encrencar contigo e quando tu sair lá fora eles vão te matar. E isso vai dar uma briga de... Nossa. Vai dar uma briga de CTG, briga de coisas, entendeu? Aí o motivo era por causa que, como eu não tinha aberto mão de estar junto com os caras ali, os caras na cabeça deles acharam, e eu vinha crescendo muito, realmente vinha crescendo muito. Aí ainda ele falou pra mim, cara, tu tem que pensar bem, eu se fosse tu pegava tuas coisas e ia embora, porque na época eu era casado, tinha me separado há pouco, né? Eu tinha o meu filho que morava, minha mãe que morava no interior, e aí, poxa, cara, eu tinha 27 anos.
Na época, né? Aí eu saí do Seival e fui morar em Dario Lassance, que era um outro bairro, trabalhar de cozinha, que eu sou cozinheiro. Mas aí tu saiu por causa dessa situação aí de Aí fui para Dario Lassance e comecei a trabalhar na usina de cozinheiro, cozinhando para 1.800 funcionários lá. Caramba. Só que aconteceu, cara, eu tava muito chateado com aquilo ali, muito triste. Aí um tio meu que morava em Blumenau tava de férias em Bagé. E aí eu fui no final de semana em Bagé e o meu tio pegou e falou pra mim, contei tudo pro meu tio, né? Porque eu e esse meu tio, eu sou, no caso, o sobrinho mais velho e ele é o tio mais novo. Então a gente foi criado como irmão, sabe? A nossa diferença é 10 anos. Sim. Então a gente foi criado como irmão os dois. E aí ele falou pra mim assim, João, por que tu não vem pra Santa Catarina, cara? Vem pra Santa Catarina e deixa isso aí pra trás, isso aí... Daqui a pouco tu tá aí, daqui a pouco, né, vai saber. Aí eu vim pra Santa Catarina com ele. Olha. Né? Aí contava aqui em Santa Catarina, fazia, eu acho que 20 dias que tava em Blumenau ali, comecei a trabalhar numa fábrica de tecelagem, nunca tinha visto isso na vida. Foi bem aleatório, assim. Tu não tinha aleatório. nada ainda. Não, Chegou, eu vim, botei currículo, lá... coloquei currículo em tudo quanto era lugar e fui indo. Aí comecei a trabalhar na fábrica da Heltex, seu Renato Iense, e comecei a trabalhar com ele para cuidar a ovelha, olha só, para cuidar a ovelha, os porcos e os peixes dele. Tá. Era isso que eu fazia. Aí, Cuidava a ovelha e os porcos e peixes dele. Aí, na época, eu mexia com computador, eu já tinha técnica informática, na época a gente mexia com computador. Aí um dia deu problema num computador lá em cima, e um dos que eu conhecia lá, um dos gerentes que eu conhecia, a gente tomava mate e coisa, e ele sabia que eu lidava com computador. Aí ele pegou e falou pra mim assim, ô João, tô com um problema num computador lá. Aí naquela época, claro, a programação era totalmente diferente, né? Aí eu tirei as botas, tava de bater borracha, tirei as botas, subi lá em cima, aí fui lá, mexi, era só umas configuração, configurei, o computador voltou a funcionar. E aí ele, o seu Renato, tava sentado na mesa, ficou olhando lá. Aí depois ele foi perguntar para o... Agora eu não lembro o nome dele, mas foi perguntar pro gerente lá o que ele tava fazendo. Aí ele disse, não, ele veio aqui arrumar um computador. E eu tinha dado um currículo para ele, e ele nunca tinha lido meu currículo. Olha. Aí deu uma meia hora, ele desceu lá embaixo, onde eu tava. Um alemão velho. Vai ser, esse homem tinha gente, cara, gente bueníssima. Ele era vocalista dos Vilanenses, daquele grupo grande de música alemã, né? E aí ele não sabia nem que eu era músico. Aí depois ele ficou sabendo, ele fazia barulho junto. Ele chegou pra mim, olhou pra mim e disse, ô Gaúcho, tu sabe ler, né? E eu digo, ele estava sempre rindo de mim, né? Tu sabe ler, né? Eu digo, sei. Ele disse, não, eu olhei o teu currículo, eu vou ter tirado aqui. Ele disse, tu vai pra dentro da tecelagem. Aí me colocou na tecelagem. Só que aí começou aquele problema da tecelagem. Olha o tamanho dos dedos, né, cara? Aquele fiozinho que nem um fio de cabelo não funcionava. Aí tinha uma máquina chamada Calandra, que era de pré-secagem de um produto, que é o Ecoflex, que vai do lado do colchão. Tem uma fitinha que vai do lado do colchão. Então eles lá produzem esse Ecoflex. E o que acontece? Essa fita ela tem que sair com 35 centímetros, bem certinho, porque a máquina pega ela com 34 centímetros, entendeu? Então fica uma metade de meio centímetro. E tu tem que ter um cuidado muito grande nessa máquina. E aí ele me colocou nessa máquina. E eu fiquei trabalhando nessa máquina quase 2 anos. Nesse intermediário de tempo, olha só que loucura. O Bublitz, da padaria Bublitz, de Blumenau, que tinha o sítio do lado da fábrica, tinha uns quartos de milha. E aí um dia ele me viu gaúcho, sempre de mão baixa. Dentro da fábrica, sempre de mão baixa. Sempre. Olha. Sempre. Bota de mão baixa onde andava, sempre assim. Uniformizado. Sempre assim. Né? Aí ele me viu e perguntou, tu sabe andar a cavalo? Eu digo, sei. Ele disse assim, tem 2 cavalos pra domar. Aí eu trabalhava das 5 da manhã até as 2 da tarde. Eu digo pra ele, não, mas eu sou domador, senhor. Aí, resumindo, domei os 2 cavalos dele. Deixei os manga larga no manga larga marchador. Manga larga marchador girava na pata. E aí aquilo, sabe, acender um fogo diferente. Aí saiu uma prova em Pomerode, na Cabanha Mapuche, e eu fui assistir. Quando eu cheguei lá, era a prova do cavalo crioulo, né? Eu digo, não, tá aqui, é aqui. Aí falei com o seu Vicente na época, que era o administrador da Cabanha Mapuche. Aí o seu Vicente diz, aqui não tem vaga. O seu Vicente era tem um jeito engraçado de ser, né? De falar, né? Cara, aqui não tem vaga. Tem vaga lá em Tijucas do Sul, no meio do mato, e ninguém quer ir pra lá. Eu disse, eu quero. Aí fui pedir as contas. Mas, seu Renato, não, de jeito nenhum. Não vou te dar conta. Aí eu morava num sítio dele, que era no sítio dele. Ele disse, eu compro um cavalo e boto lá. Aí eu fui. Foi muito engraçado essa cena, que eu parei na frente da caminhonete. Ele falou, o que tu quer, gaúcho? Eu digo, seu Renato, eu quero pedir a conta porque eu quero trabalhar com cavalo lá na Cabanha Mapuche. E ele disse pra mim assim, não vou te dar conta. E aí eu disse pra ele, seu Renato, os seus funcionários aqui, quando querem ir embora, começa a fazer... Posso usar as palavras? Não. Começa a fazer cagada. Eu não tô fazendo cagada, eu tô vindo conversar com o senhor. Aí ele olhou pra mim e disse, então tá, sobe lá em cima, não vou fazer acerto. Aí ele me deu a conta, eu fui embora e comecei a trabalhar em Tijucas do Sul, no Paraná. Né? Um lugar fora do comum. Só que em Tijucas eu fiquei 3 meses, o seu Vicente foi numa exposição, eu fui junto com ele, e aí ele gostou, assim, da minha maneira de trabalhar, do jeito, e aí eu fui pra
Pomerode. Aí fiquei 1 ano e meio em Pomerode, aí vim para Joinville, montei aqui junto com o seu Aníbal a Cabanha Rob Sur, em Joinville. Aí da Cabanha Rob Sur eu fui para o condomínio Rio Tinto, no Paraná, né, que era o condomínio da Cabanha Caratuva, né, que fazia parte do condomínio Rio Tinto, que na época era o cavalo mais caro da raça, variado em 8 milhões, né, a gente cuidava dele lá. E aí de lá eu vim para Joinville para montar meu centro de 8 treinamento. milhões o cavalo? O cavalo. Caramba. Era o cavalo mais caro. Era o cavalo mais caro da raça. Hoje o cavalo mais caro da raça acho que tá 16 milhões, eu acho. Meu. Senhor Não, 22. amado. 22 milhões, melhor dizendo. 22 milhões, um 16 cavalo? era o moço. 16 era o moço. Acho que agora é o Calabaça lá, que, do se céu. não me engano, é 22 milhões. Mas ele caga ouro? Ele não caga, mas ele reproduz. É muito ouro também. É muito ouro também. Ixalá, muito bem. Então, assim, aí eu vim pra Joinville, montei meu centro de treinamento aqui em Joinville, né? E aí o lugar que eu aluguei pra montar meu centro de treinamento, quando fazia 3 meses, a prefeitura veio e botou tudo abaixo. Ah, O proprietário tinha feito uma construção ilegal. putz. Fiquei na rua 3 noites, 3 dias de novo debaixo das árvores, com 4 cavalos atados. Tudo do zero. Aí tá, foi. Conheci o seu Romeu Hard na Estrada da Ilha. Um alemão velho também, cheio de mania. Alemão com Alemão, né? mania. Cheio de Aí ele foi lá, isso. o que acontece? Ele tinha feito 10 cocheiras para um leilão de cavalo que tinha, o leilão do Lincoln. E aí tinha 10 cocheiras na casa dele. E ele criava porco. E o resto era chiqueiro de porco. Aí o único lugar que eu tinha achado, aí fui lá falar com ele. E aí ele disse, daqui a pouco eu vou lá. No lugar que eu tava, né? Não deu uma meia hora, ele foi lá, olhou, conversou comigo e tal. E não, pode ir pra lá. Aí eu fui pra casa dele, levei esse cavalo. Resumindo o assunto, esse homem foi um pai pra mim. Aqui em Joinville. Seu Romeu foi um cara que, assim, ele não tá mais hoje aqui, mas foi um cara que eu tenho um apreço muito grande por ele e pela família dele, sabe? Assim, foi um cara que me incentivou muito. Lá dentro nós montamos um galpão com 41 cocheiras. Nós tínhamos uma pista com 120 por 60 de largura, um redondel coberto. Lá eu conquistei meu sonho de ser treinador de cavalo. Eu fui 2 vezes finalista em esteio, com um cavalo que todo mundo dizia que não prestava pra nada. Nossa. Né? Potros eu ganhei, fui campeão catarinense de rédea, fui campeão paranaense de potro, sabe? Lá eu conquistei tudo, assim. Só que ele faleceu. Aí eu tive que sair, teve as divisões das famílias, aquela coisa toda, e tive que recomeçar tudo de novo do zero. Nossa. De 41 cavalos eu fui para 8. Aí fui morar lá com o seu Fumaça, do outro lado da ponte, não na fazenda que eu tô hoje. Uhum. Aí, cara, era 8 cocheiras, no meio do mato. A gente tinha uma pontezinha de madeira que passava um carro por vez. A serragem ficava do outro lado. Cara, era uma dificuldade, cara. Ali foi momentos bem difíceis, assim, sabe? Fiquei sozinho, perdi tudo. Caminhonete que eu tinha, na época eu tive que pagar, assim, né, as dívidas que eu tinha. E fiquei com dívidas, né? Uhum. Mas para pagar algumas dívidas, perdi tudo. Tinha caminhonete, já tinha tudo, sabe? Para começar tudo do zero de novo. É muito louco esses teus altos e baixos, porque tem muita gente que romantiza essa vida no campo, né? Não. E qual que é a realidade que muita gente não vê dessa vida, né? A realidade é que, assim, tu tem que entender que o campo, ele te faz forte e tu tem que ser forte. Cara, eu me emociono porque eu falei pra ti, né, cara? Eu sou emotivo mesmo, é meu jeito de ser. E já deixo claro que tem gente que diz assim, tu é emotivo porque tu guarda... Aí vem a parte psicológica. Porque tu guarda sentimentos reprimidos, porque tu tem trauma. Não tem trauma, cara. Eu me emociono porque eu vivi isso. Porque tu viveu, tu Eu sente, vivi né? isso, entendeu? E aí, assim, tem uma parte que eu quero aproveitar e contar aqui, porque eu acho que é importantíssima e faz parte da minha religiosidade. Nesse lugar que eu tava, sabe? Teve um momento que eu fraquejei. Eu te digo pra ti, eu fraquejei, sabe? Pensou Tinha em desistir. um senhor que ele vendia sabão caseiro. E aí ele passava lá em casa e toda vez ele deixava um sabão caseiro, eu comprava um sabão caseiro. E eu tava, assim, numa tristeza tão grande, assim, num troço tão fora do normal, que pensei num dia, eu pensei que não dava mais. E nesse dia, por isso que eu digo que Deus é fora do comum. Nesse dia ele trazia um chumbinho, que era veneno para rato. E eu tinha um pouco de rato lá no galpão. E aí ele parou e perguntou se eu precisava de sabão, eu precisava, e ele disse, eu tenho aqui um chumbinho pros ratos, eu sei que eu tinha falado pra ele que tinha bastante rato lá, né? E aí ele falou assim, aí eu até nem tinha dinheiro aquele dia, eu digo, olha, só tenho dinheiro pro sabão, não, mas eu deixo aqui, outro dia que eu passo aqui, eu te pego contigo. E aí ele me deu aquilo ali. E aí eu passei uma noite assim, sabe,
perturbado, uma noite bem complicada, assim, aqueles pensamentos ruins na cabeça. No outro dia de manhã eu acordei decidido, sabe? E quando eu fui para esse galpão, lá no Seu Fumaça, primeiro dia, um beija-flor entrou no galpão. E ele percorreu o galpão. Aí eu peguei uma garrafa de Guaraná refrigerante, abri, coloquei água com açúcar e deixei lá em cima. Então todos os dias ele vinha ali, bebia aquele açúcar e saía. Nesse dia, cara, que eu levantei tão mal, ele entrou no galpão, percorreu o galpão e ele me deu uma volta assim em mim. Aí eu fiz um mate, botei um copo com água e botei aquele negócio dentro do copo. E aí, assim, uma coisa, sabe, tocou meu coração e diz assim, vai lá no mato. Eu fui pro mato, então, levei tudo pro mato. Eu pensei aquele dia o seguinte, se eu tomar aqui, que era bem no meio do mato, assim, longe, né? E ficar aqui, até me acharem, vai, né? E eu tava sentado assim no costado da árvore, tomando mate. E eu comecei a ouvir uns passos, assim, sabe? Caminhando. Aí eu olhava, eu digo, no meio do mato não tem ninguém, cara. Eu olhava assim, não tinha ninguém no meio do mato, cara. Quando eu olho pro chão, tinha um carreiro de formiga. E eu tava ouvindo as formigas caminhar. E aí Deus te disse assim, cara, eu te trouxe até aqui, cara. Te trouxe aqui, tu vai desistir? Eu botei aquilo fora, voltei pra casa, rezei tudo que eu podia rezar, porque eu tinha um conhecimento muito grande sobre isso e tinha fraquejado na minha fé. Para resumir o assunto, alguns meses depois eu conheci o seu Leonardo, né? E aí a gente foi se acertando, né, eu mudei lá para a fazenda onde eu tô. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor, tem uma vida bem melhor, graças a Deus. Claro, tem muita coisa que precisa melhorar, mas tudo mudou. E daquele dia em diante ali eu vou te dizer, cada vez que vem um pensamento ruim na minha cabeça, assim, ó, eu tiro meu chapéu, olho pro céu, faço um mate e digo, senta aqui, homem velho, que nós vamos conversar. Meu assunto é contigo. E abro meu coração para Deus e Deus me guia. E tem me aberto milhões de oportunidades. Né, que hoje, tu vê, eu cheguei aqui em Joinville, sendo eu mesmo, né, hoje a gente tem um programa na ND há 2 anos, né, graças a Deus com uma recepção muito grande das pessoas, a gente tem uma rede social, as nossas redes sociais hoje cada vez, elas crescem organicamente, as minhas redes sociais crescem organicamente, porque eu não peço para ninguém me seguir, porque eu tenho uma coisa comigo, que se eu pedir para alguém me seguir, eu vou ficar devendo alguma coisa para aquela pessoa, e eu não tenho essa, sabe, o que eu quero falar, eu falo, eu não vou medir palavras para falar. Inclusive, as pessoas te nomearam como coach, né? Galdério. Não, e o assunto que eu quiser falar também, sabe? Então, assim, eu não, como eu digo isso aqui, eu sou muito grato, Deus o livre, eu sou grato às pessoas que me seguem, mas não peço. Então, tu vê, meu Facebook hoje fechou 183 mil pessoas. Já tá para 184, provavelmente agora deve estar 184. Meu Instagram, 214 mil pessoas, deve estar aí 215. Né? O meu TikTok, que eu comecei a usar de uma hora para outra, 220 mil pessoas. Meu canal do YouTube, lá que eu pouco uso, são 20 mil pessoas. Se tu juntar tudo isso, são 600 mil pessoas. É bastante gente acompanhando. Então, 600 mil pessoas. E tudo isso que eu conquistei, e aí vem, onde eu só queria resumir toda essa história, vem no que Deus me disse assim, ó, eu te trouxe até aqui, com todas as dificuldades, tu sendo tu mesmo. E eu não quero que tu desista de ti. E hoje dá para viver assim? Tu acha que dá para viver de tradição hoje ou realmente é uma resistência? Tu diz viver de tradição em que sentido? Que tu realmente vive da tradição gaúcha e tudo. Tá, mas no sentido, viver no sentido financeiro, tu tá falando? Financeiro mesmo, né? Porque a gente sabe, que nem a gente falou, de vida de campo, tudo, a gente eu sabe acho que como até é complicado. culturalmente mas falando, culturalmente também, porque muita gente olha, assim, aquele cara vai pra alguma festa, né? Que vive de bombacha. Então é esse viver mesmo. Eu vivo, financeiramente, eu não uso a tradição. Pode ser que seja uma coisa errada minha. Esses dias eu estava conversando, o pessoal estava dizendo, cara, não é que tu tenha que usar a tradição, mas tu tem que representar mais a tradição. Então o que acontece? Hoje eu tenho meu trabalho musical, que estava parado e agora a gente está resgatando, né? Então assim, só que eu vivo a tradição porque eu vivo ela. Entendeu? Eu fui pro rádio em 96 numa promessa que eu fiz quando eu tinha 11 anos. Olha só. Entendeu? Então quando eu tinha 11 anos eu fiz uma promessa que foi o que me levou pro rádio na época, né? Nós tava no galpão da estância, né? E já tinha uns homem velho antigo, e eles comentando assim, não, essa gurizada tá toda perdida. Porque assim, na época, tinham muitos dos guri de campo que não queriam mais o campo, entendeu? Eles não queriam mais aquilo, sabe? Porque eles queriam a cidade, eles estavam, sabe, era dificuldade, essa dificuldade. O campo é difícil. E eles não queriam isso, eles queriam a cidade. Eu sempre quis. Né? Então eles diziam assim, mas a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa essência, ela vai se perder porque essa gurizada... E eu disse pra ele assim, eu prometo pra vocês que eu vou lutar
e não vou deixar morrer. Tá? E há uns 60 dias atrás, o último dos homens que estava lá, né? Ele tá vivo, porque os outros já faleceram. E o neto dele mandou uma mensagem, diz, eu tô com um vô aqui assistindo um vídeo teu. Entendeu? Então, assim, ó, eu vivo a tradição não porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vivo porque eu vivo. Tu carrega ela, Essa é minha, eu carrego dentro de mim. Faz Então, parte tu não do perde meu aquele negócio que tu saiu de um DNA. lugar, Não. eu vou perder a raiz. Não, a raiz tu carrega junto. Tá no meu DNA, isso é meu. Eu vivo ela diariamente, né? Vivo ela diariamente. Vivo no costume da minha vida, né? Desde a minha alimentação, desde o chimarrão, desde o que eu calço. Inclusive, o chima é muito bom. Tomei, aproveita, aprovado. Verdade. Eu sei, desculpa que às vezes como eu disse, a gente se emociona. Porque Não, tá tranquilo. E, Eu sou rapaz, mas dessas com essa também. história tem que se emocionar mesmo. E tem é muita luta, é muita gente. E aí, às vezes, É. as pessoas do outro lado, que eu queria aproveitar para falar, às vezes as pessoas do outro lado, elas olham as coisas e aí elas pensam assim, não, isso tudo é muito fácil. Porque hoje em dia tu olha uma internet, um perfil com 200 mil pessoas, as pessoas acham assim, não, isso aí... E não é assim. A verdade não é essa. A internet, ela financeiramente, ela pode te dar um retorno? Pode. Sim. Mas tu tem que fazer um trabalho muito grande para isso. Né? É uma luta diária também. E assim, é um trabalho que eu hoje não faço porque eu nem tenho como fazer. Entendeu? Porque eu não abro mão de viver a minha vida do campo. Né? Claro que agora a gente tá com um projeto da música, que já era uma coisa antiga, né? Que eu gravei 2 CD, um DVD e eu fiz um filme. Ô, louco. É um filme também? Um filme, né? Estamos conseguindo, parece que vamos conseguir resgatar a fita desse filme. Mas qual era Lá o em nome do Candiota. filme? Tropa de Elite. Não era Tropa Tá de Elite. O Gaúcho do Pampa. Tropa de Elite, agora que eu entendi. Agora Não, demorou pra cair aqui. Mas Como qual que é o nome do Desculpa, teu? perdão. Gaúcho do Pampa. Gaúcho do O Pampa. Gaúcho do Pampa. Que legal. E Gaúcho o do que Pampa. fala no filme? O filme conta a história... O filme conta um pouco da minha história, na verdade, mas é que não é só a minha. O filme conta a história de um guri de campo, né? Da dificuldade do guri de campo, porque o guri de campo tem uma dificuldade muito grande. Tá? Assim como tem o guri da cidade, a gente sabe disso. Só que o guri de campo, ele tem uma dificuldade muito grande, e além da dificuldade, ele carrega uma responsabilidade com ele. Então, conta a história de um guri de campo, né? Que viveu num lugar onde a mãe dele faleceu, e o pai dele era um cara bandido, tinha se envolvido num monte de coisa, e ele vivia nesse lugar, e ali ele era menosprezado. Então ele saiu daquele lugar, foi para outro lugar, ele se formou homem de campo e voltou, já adulto, né? Só que as pessoas não sabiam quem ele era. Então, assim, ficou uma história bem legal. E outra coisa, os atores que foram usados eram todos os guri nossos de Candiota lá. Foi gravado lá, foi feito lá. Aí eu fui o roteirista, fui um dos atores. Né? Fez de tudo um Fazia de tudo um pouco. O nome ali com Com a a gurizada. passada, tudo junto. Isso. E aí a gurizada, João Cabral. e ficou muito legal na época, foi passado nas escolas e tal. Olha. E aí eu gravei o meu primeiro CD em 2004. Aí depois, em 2006, eu gravei o segundo CD, já junto com o DVD. O DVD tá no YouTube, tá lá. O DVD tem a presença do Seu Bosco, da minha mãe, que já é falecida, de um monte de gente, sabe? Legal. Então isso tudo ficou registrado. Que legal. Né? Então, entendeu? Ô, João, deixa eu te perguntar. Inclusive, você comentou comigo aí que você tá num projeto muito legal que você tá Sim, fazendo ali. Tá trabalhando em música nova. E aí tem uma Olha. música que é o Sabor. Como é que é? Sabor. Sabor. É o Sabor Gaúcho. Sabor. Amanhã- Sabor gaúcho. A gente ia segunda-feira pra colocar em Brusque, tá sendo gravado no estúdio Caio César, em Brusque. E a gente ia segunda-feira, mas não deu. Então nós vamos amanhã lá pra colocar a voz. Inclusive a gente vai colocar a voz nessa música e também numa outra música que a gente tem, que eu tenho um projeto. O que aconteceu? Eu resgatei o negócio da música, né? Eu vou te ser bem sincero, eu sempre gostei de tocar e cantar, sempre. Eu aprendi, com 11 anos, o Zé me entregou o violão na segunda-feira, me ensinou 3 notas e no sábado nós estávamos tocando baile. Nossa. Mas eu queria tocar Caramba. gaita, meu negócio era tocar gaita. Aprendi tudo de ouvido sempre. E aí o que acontece? Só que eu sempre me escutei e sempre achei que eu era ruim. E eu acho que sou ruim também. Mas aí o que acontece? As pessoas ouvem e dizem assim, não, cara, tua música é boa, eu gosto de ouvir tua música. Aí eu escuto e não gosto. Eu não gosto, sabe? Eu acho ruim, Mas as pessoas, sabe? A gente fez A Vida de Domador, foi uma música que eu gravei com a Cássia. Essa música também, até hoje, ela tá assim, ela é uma música que roda muito, né? E eu escrevi a letra, Vida de Domador, né? No momento que nós estávamos vivendo um problema no meio da dor, uma crítica e coisa, eu escrevi ela. E eu gravei ela com a Cássia Abreu, né? E ficou muito, muito linda a música. E estourou. Aí depois eu fiz uma outra música, que era o Balaqueiro, e eu gravei com Tia Garotos. Olha. Né? Eu gravei com Tia Garotos. Ficou muito... ficou
fundamento. E aí nós estávamos numa conversa com o João Nelore, ali da dupla João Nelore Texano aqui do Paraná. A gente conversa bastante. Nós estávamos um brincando com o outro quando eles fizeram o sabor cowboy, aquele, né? Eu digo, cara, eu vou fazer o sabor gaúcho. E ainda mexi com eles, vamos gravar essa música aí. Então faz aí pra mim ver. E aí eu fiz a letra e inventei de gravar um vídeo cantando, só eu cantando aquela letra. Entendeu? Quando eu gravei o vídeo que eu postei, o pessoal enlouqueceu. Aí teve uns que ficaram contra, brabo, teve uns que ficaram meio brabo, né? Aí eu digo, cara, vou fazer o segundo verso dessa música aí e vou gravar. Aí fiz o segundo verso, mandei pro Caio. O Caio disse, cara, isso aí temos que gravar, cara, isso vai estourar. E aí ele fez o instrumental todo, me mandou o instrumental, inclusive, e aí marcou, e agora amanhã, se tudo der certo, se Deus quiser, nós vamos lá colocar a voz nela. Olha, no sabor gaúcho. Tá, e eu quero saber, João, tem como a gente ouvir um pedacinho aqui? Você eu vi que você trouxe aí a... Quem sabe faz ao vivo. O que acontece? Eu vou improvisar aqui, tá? Olha aí. Bem claro. Porque o que acontece? Ela não é nessa gaita aqui, é não. Muito bem. Mas eu vou dar uma improvisadinha aqui pra ver se eu consigo fazer, né? Vamos ver, vamos lá. Vamos ver o que... Quem sabe faz ao vivo, galera. Olha aí. Se esconde o ano inteiro, aparece em setembro, com uma bombachinha atolada no rego. Diz que é dançador, só sabe machichar, não monta cavalo, não sabe encilhar. Fala em geneteada, nunca geneteou. Fala em campeirismo, nunca camperiou. Não anda a cavalo, só em carro de luxo. Isso não é gaúcho, é sabor gaúcho. Isso não é gaúcho, é sabor gaúcho. Quando grava vídeo laçando em rodeio, usa o tal de funk de trilha sonora. Nos acampamentos som é batidão. Mali sabe atar uma espora. E quer ficar brabo quando alguém lhe chama gaúcho Nutella ou de apartamento. Não anda a cavalo, só em carro de luxo. Isso não é gaúcho, é sabor gaúcho. Isso não é gaúcho, é sabor gaúcho. Aê! Muito bom! Bom demais. Espetacular. Sensacional, hein? Aí, ó, vem aí, hein? Vem aí. Agora Tá gravadinho chegando. no estúdio, Gravado sabor em estúdio, gaúcho. tudo, com clipe, inclusive. Ó. O clipe vai ficar bagual. E quem que vai usar... Como é que é? Que é a primeira estrofe ali? A tochadinho? Quem que vai usar? Já tem um A ator. bombacha. Tem um ator. É? Tem um ator. O ator já tá contratado já pra Olha usar a aí, bombacha Meu atolada no Jesus rego. amado. O que aconteceu em seguida? Que começaram as bombachas argentinas vir pro Rio Grande do Sul. E aí muita gente começou a usar aquelas bombachas, sabe? E aí realmente o cara... que é meio avantajado de travesseiro, né? Aquelas bombachas dividem a metade do travesseiro, entendeu? E aí fica bem atochado mesmo, né, chefe? Fica meio esquisito, né? Entendi. Eu gosto de bombacha larga, né? Porque eu sou gordo, né? Mas aí o pessoal começou a usar isso aí, anda com essas bombachas atoladas no rego, né? E ficou... Aí, quando eu comecei a fazer a letra, eu digo, pronto. Porque o que acontece? O pessoal... Claro, é uma crítica de uma sátira, tá? Claro. Né, entendeu? Porque o que acontece? Eu sempre defendo a tradição e a cultura de raiz, sabe? Tradição gaúcha de raiz, a nossa tradição de raiz. Ninguém é obrigado a ser gaúcho. E todo mundo gosta de ser. Então que no mínimo tu não tenta mudar ela pra facilitar pra ti, cara. Sim. Usa ela do jeito que é. Respeita a tradição, Respeita, né? Com simplicidade, com autenticidade. Tu não precisa de frescura. Eu sempre digo, não precisa, cara. Tu não precisa andar todo piochado ou andar piochado. Mas pelo menos não tenta inventar coisa, inventar moda, sabe? Aí, por exemplo, isso tá acontecendo muito nos rodeios. Os caras vão pros rodeios, nos acampamentos, os caras estão ouvindo batidão, estão ouvindo esses, sei lá, forró. Mesmo, né? Poxa, cara, tu tá dentro de uma festa campeira, cara. Né? Pelo menos naquele momento ali, sabe? Aí os caras estão laçando lá, gurizada nova. Inclusive, eu falei isso pra gurizada. Gurizada nova estão laçando, aí bota um vídeo lá, bonito, laçando, vem ajeitando a vaca com um funk de fundo. Poxa, cara, tu faz nenhum sentido. Não faz sentido, entendeu? Então eu digo, não, vou fazer. Aí quando eu vi que alguns, bem poucos ficaram bravos. E aí eu fiquei muito feliz que ontem eu fui olhar no TikTok, cara, já tinha, eu acho que mais de 20 vídeos que os caras usaram o áudio. Olha aí, ó. Sabe, usaram só o áudio, deu cantando assim, sem produção nada ainda. Sem produção, só o áudio. Aí eu digo, não, então agora nós vamos... Aí, ó. E aí dentro desse projeto, eu fiz o seguinte, eu quando vim pra cá, por exemplo, lá em Bagé, quando eu comecei na música lá em Bagé, sabe? Também tem a história também é fácil, né? Só que assim, eu fico feliz de ter vivido tudo isso, sabe?
A música mesmo foi difícil para mim conseguir chegar a ter um espaço na música, foi difícil, muito mais difícil, até que, como diz o outro, foi domar. Então teve amigos como, por exemplo, o Fernando dos Santos, foi um cara que hoje tem um trabalho dele gravado, mas foi um cara que a gente começou junto. O Henrique Abeiro, hoje é um cantor reconhecido, mas na época a gente começou junto. O Pedrinho Silveira, sabe, que é lá de Bagé, poxa, um cara que compunha uma barbaridade, né? Os Quatro Irmãos, o grupo Os Quatro Irmãos lá de Bagé, por exemplo, foi um dos primeiros grupos que eu cantei quando era guri, com Os Quatro Irmãos, né? Seu Severino Rudes Moreira, que é um compositor, né? E o pessoal do grupo Tarumã. Aí o que eu fiz, cara? Eu digo, cara, hoje Deus me deu uma chance, cara, eu quero levar isso mais adiante. Aí criei um projeto, João Cabral cantando A Rainha da Fronteira. Aí eu peguei uma música do Fernando Santos, uma música do Henrique Abeiro, uma música dos Quatro Irmãos, uma música que é do Seu Severino, né? Uma música do Pedrinho Silveira, que já é falecido, aí a filha dele e o filho me liberaram, e uma música do Dario Caneda, que é de Bagé Tchê, que é uma das músicas. Então a gente vai gravar 6 músicas. Olha só. De cantores de Bagé. E eu vou regravar essas músicas dele lá, além dessa aí. Né? João, que legal, cara. Tá sensacional a tua história. Infelizmente, nosso tempo tá meio apertado, mas eu queria ainda te perguntar um negócio com relação à doma, porque tu falou, né, muito sobre isso, falou sobre a vida de domador. Existe, e você que fez, inclusive, filosofia, né? Sim. Existe alguma filosofia com relação à doma, do jeito de criar animal que serve para a vida também? A doma, na verdade, ela é uma... Olha, eu vou te dizer... A profissão de domador ela é mais antiga. A profissão mais antiga que existe no mundo, e isso eu digo sem medo, é a profissão de domador. Por quê? Porque o mundo, inclusive a letra da minha música diz isso, a história desse mundo é feita a pata de cavalo. Como iriam escrever se não tivesse quem domá-los? A história da humanidade toda foi feita com cavalo, desde os primórdios do início. Cavalo selvagem, tu não teria como fazer isso. Teria que ter alguém para amansar, de alguma forma. Então esses métodos eles foram passando de tempos, de geração, foram melhorando. As pessoas dizem assim, existe a doma tradicional e a doma racional. Para mim não existe. Para mim só existe a doma tradicional. Doma, pronto. O que existe são métodos. Métodos que tu pega alguns métodos americanos, né? Outros métodos... 90% dos métodos que se usam, entre aspas, na dita doma racional são métodos americanos. Né? Só que as pessoas têm que entenderem que esses métodos funcionam com alguns tipos de cavalo, porque o cavalo é igualzinho ao ser humano. O cavalo é o animal que mais se aproxima do ser humano. Tu vai encontrar um cavalo falso e fingido, igual ao ser humano. Tu vai encontrar um cavalo de bom coração. Gente que dá patada. Tá? Tu vai encontrar um cavalo mau, bandido. E eu conheci cavalo bandido e assassino, que a gente viu numa estação que eu trabalhava. Bandido, matou o domadora. Tu vai ter animal ancestroso, animal, sabe, aqueles desconfiado, que confia em mim, mas já não confia em ti. Então o temperamento do cavalo ele é igualzinho do ser humano. Aí o que acontece muitas vezes? O cavalo se torna um reflexo do cavaleiro. Se tu for uma pessoa tranquila, uma pessoa, né, que monta cavalo com tranquilidade, esse teu cavalo vai ser tranquilo. Se tu já é meio louquinha da cabeça, tu já monta, o teu cavalo vai ser igualzinho também. Ele se torna, o cavalo se molda ao cavaleiro, sabia disso? Você é quase um psicólogo dos cavalos. Isso vale pra quando tu vai cavalgar também? Sim, principalmente... Teve uma vez que eu peguei um cavalo, foi em Cornélio Procópio, ele ficou inclusive, no Hotel Fazenda. Não, assim, ó, eu subi no cavalo, daí tava todo mundo andando junto, tava em grupo, né? E todo mundo saiu em frente, meu cavalo ficou parado. Eu olhava pro lado, falei, gente, o que eu faço, né? Nunca tinha andado de cavalo, falei, o que eu faço aqui, né? Não, só vai indo que ele vai. E ele parado. Quando a galera tava bem na frente, eu já tava ficando nervosa, falei, gente, não tá saindo, meu cavalo não quer sair do lugar. E de repente ele saiu numa disparada, mas bloqueado. E ele passou todo mundo, eu desesperada, já gritando, né? E a louca aqui nunca andou de cavalo, tava de shorts, só a perna inteira, né? Mas quando ele passou todo mundo, ele passou, sei lá, uns 15 metros na frente dos outros cavalos, ele parou de novo. E ele fazia isso o trecho todo. Falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ele esperava todo mundo passar. Aí quando a galera tava na frente, ele... porque tu não tocava junto. Falei, Jesus. Tu não tocava junto, então... Aí, ó, viu? Entendeu? Isso é uma questão muito importante que eu venho trabalhando também em relação a isso. É conduzir um cavalo. Um cavalo é igual conduzir um carro, tá? Tu tem que aprender a conduzir um cavalo. As pessoas dizem assim, um freio, um exemplo, um freio na boca, um bocal, um bridão, seja lá o que for, machuca. Na verdade, nada disso machuca. O que machuca é tua mão. A ferramenta, ela tá ali quieta. Quem é que mexe na ferramenta? É tu.
Né? Isso eu aprendi com um domador antigo, o único domador assim, que eu queria aproveitar para falar, que foi o senhor Vandil, que me deu a chance de montar num potro quando eu tinha 9 anos. E me ensinou muita coisa, o senhor Vandil, sabe? Era o único que e esse tempo eu fiz um vídeo, ele tá com 86 anos. A gente fez uma chamada de vídeo. E eu agradeci a ele na chamada de vídeo, porque ele tá lá em Bagé, eu não consegui, né? E disse para ele, o senhor é a inspiração. E ele era a inspiração porque ele misturava a doma tradicional com a doma racional. Ele domava burro. Então, assim, domar burro era muito difícil. E ele domava burro de bocal. Nossa. Ele tinha um método que ele usava, né? E que realmente funciona, que é o mesmo que eu uso hoje. E o que acontece? As pessoas, elas pensam assim, eu andei a cavalo uma vez na tua fazenda. Aí tu teve essa tua experiência que não foi boa. Foi a primeira vez, na verdade. Por exemplo, se tu nunca mais montou a cavalo, a tua experiência vai ser essa. Eu vou montar a cavalo, o cavalo vai sair disparando. Entendeu? Então, assim, a minha ideia lá, a gente tá preparando o lugar para em seguida abrir as portas para começar a dar aula pro pessoal aprender a conduzir um cavalo. Alivianar uma mão, entendeu? Enfim, essas infinidades de coisas aí. Bacana. João! Quem sabe eu falar pela segunda vez da minha vida. Sim. Não, vocês vão ir, né? Com certeza, eu andava né? Bastante quando eu ia botar fazenda, eu dava bastante. Gostava. E era molequinho também, eu ia bem novinho e... Mas os cavalos não disparavam não, Morgana. Não disparava. Não, o meu bem bom. O meu, ele era bem de boa. Só queria passear. João, a gente vai encerrando aqui, mas eu vou pedir pra tu fazer o seguinte, pra tu pensar numa música que tu goste, assim, que tem algum significado legal pra gente encerrar com você tocando, pode ser? Pode ser. Então vai pensando aí, porque... Mas antes, deixa ele deixar um recadinho também. Isso, exatamente, cantando, era isso que eu ia falar. Tá. Pedir pra você deixar um recado também pra galera que te acompanha, pra galera sim. que curte, né, o teu trabalho, né, João? Então pra você mandar um salve pra galera aí e pra seguir te acompanhando aí com tudo que você tem feito, trabalho sensacional e que, claro, tem mexido com muita gente, né? Sim. Por isso que tanta gente tá te seguindo também, inclusive até uma mensagem para as pessoas que também curtem essa tradição, querem seguir dessa forma também, né? Então, faz eu só queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela oportunidade. Para mim, como eu disse, eu fico muito feliz, né? Porque aqui em Joinville, hoje, de certa forma, a gente conseguir essa oportunidade, ganhar esse reconhecimento, para mim, o sinal que eu estou fazendo algo certo. É o que eu sempre digo, né? Seu Bosco dizia, quando as pessoas reconhecem o teu trabalho, não preciso nem te elogiar, mas quando tu fizer algo que ninguém reclamar que tá ruim, é porque tá bem feito. Porque se tiver ruim, eles vão reclamar. Então é sinal que a gente tá fazendo alguma coisa. E eu queria dizer a todos que, por exemplo, a nossa cultura e a tradição gaúcha, ela é a única cultura de um estado no Brasil que tomou conta do país inteiro e do mundo. Nós temos CTG na Noruega, nós temos CTG na China, nós temos CTG no mundo inteiro. E essa cultura, ela tomou conta e ela contagia as pessoas exatamente porque a raiz dela é firme e é forte. E uma árvore, por exemplo, que não tem uma raiz forte, o vento leva. Então as raízes nós precisamos manter sempre firmes e sempre fortes. É isso que é o meu projeto de vida hoje, em tudo que eu faço. Né? Quando toco uma gaita, quando canto, quando monto a cavalo, quando faço uma reflexão. E, acima de tudo, dizer às pessoas que a vida é uma dádiva de Deus, um presente que Deus nos deu. O dia de amanhã a gente não sabe, cara, se a gente vai acordar amanhã. Então vamos viver intensamente o dia de hoje. Vamos falar aquilo que a gente pensa, sem ofender as pessoas. Mas vamos falar que a gente ama quando ama. Vamos falar que a gente não gosta quando não gosta. Ô, Morgana, não gostei de tal coisa que tu fez pra mim, Morgana. Não gostei. Desculpa, tá? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Assim, nós necessitamos, esse Brasil precisa tanto de sinceridades. Pessoas falsas, pessoas fingidas. Se tu não gosta de uma pessoa, não te chega, fica longe. Não precisa complicar, não precisa prejudicar, não queira o mal. Não precisa, sabe, o mal faz mal pra gente. Quando tu quer o mal de alguém. Então, vamos tentar amar de verdade. O que Cristo ensinou, amar. Mas o amor que Cristo ensinou é este. Não é um amor de apontar o dedo, de criticar, de condenar. Não, porque cada um sabe da sua vida. O inferno é aqui na terra. E aqui tu faz e aqui tu paga, meu irmão. O que tu planta, tu colhe. Então, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Ô, louco, bicho. Viver um dia depois do outro. João Cabral, gente! Eita! Fez bonito! Maravilha, gente. E a gente vai ficando por aqui, né? Lembrando ao João. João, aqui, ó, tem presentinho pra você. Essa canequinha aqui, ó. Olha aí, essa ó. canequinha não, é uma garrafinha, né? Uma garrafinha. Garrafa da Trimania pra Olha você. aí, Você me falou que você também usa boné, então vai levar o bonézinho também na Trimania de presente. Olha aí, ó. Vai sair cheio dos presentes. Você já ganhou na Trimania? Uma vez, cara... Tu ganhou mesmo? Não cheguei a ganhar. Pô, ele veio uma vez. Uma vez eu pensei, ganhou. Olha só, eu vou contar rapidamente. Tem a agropecuária do Lúcio,
lá no Jardim Paraíso. Tinha 2 Trimania na agropecuária do Lúcio, tá? Aí eu comprei uma e a guria, filha do Lúcio, disse, João, levar outra. Eu digo, essa eu não vou levar, tio. Uma só já tá bom. Essa foi a ganhar. Ah, ela ficou. Ela ganhou um carro. Ai, ó. Quando deu o prêmio lá, o Lúcio me liga já bem louco. Diz, João, a tua Trimania, João. Viu? A próxima vez que a vida te falar compra, tu compra. Compro. Mas Viu agora você? tu pode dizer que tu já ganhou da Trimania. Olha aí, já ganhei. Uma garrafa. Tá, mas eu também trouxe um presente. Ai, Jesus. Olha aí! Lá vem. Eu trouxe um Tá bem. presentinho pra vocês Tem aqui. presente pra nós? Só que tem que ser experimentado ao Ah, vivo. deixa eu pegar Não, aqui. César vai Peraí, vou te experimentar ao ajudar. vivo. A Não, Morgana não. também. Eu vou deixar A Morgana pra lá. também. Ó, já vi Aí, que tem ó. garrafas, então Aí, ó. já estamos gostando do presente. Vamos ver. Ó! Nossa! Esse é pra gripe. Cachaça Pra pra gripe. com Esse é pra canela, gripe. né? Cravo e Ah, eu canela. vou querer olha aí, ó. esse canela. Abacaxi. Ah, Nossa. esse aqui é pra quando tu não tiver muito bem, assim. É tudo remédio, tá, pessoal? Tudo remédio. Tudo Não, esse aqui remédio. eu já amei, cravo E e canela. banana é bom. Essa aqui de banana é Eu boa. vou querer cravo e canela. Essa é boa. Essa aí tu pode provar. Eu vou tomar, deixa eu ver aqui, ó, já que a Morgana tá de, né? Ah, não, mas eu acho que ela eu vou não- tomar essa aqui de banana, Essa pode de ser? banana? Qual Pode que tu ser. ou qual que tu recomenda? Eu recomendaria a canela. Cravo. Canela? Então eu vou Canela. nada de canela. Tá com cara de Canela. boa. Então vamos assim. ver. Cachaça São Miguel. São Miguel. Da onde que vem? Daqui de Joinville. Daqui de Meu Joinville. amigo Só cuida Cícero, aqui que tá quebrando. que tá aqui, legal. que tá aqui Claro. junto comigo, produzido aqui, tá? Vamos esperar. Ó, é artesanal Que mesmo. É artesanal mesmo. Ó aqui, ó, na Artesanal rolha. mesmo. Aí, ó. A rolha. Vamos lá, então. Cara, tu prova, eu tenho certeza que a Morgana... não vai- Ó, o cheiro. A Morgana não vai resistir. Meu. Não vai resistir. É, Ah. produção. Alô, produção. Segura aí que nós vamos provar, gente. Cachaçinha de canela. Caprichei na dose Olha aqui, aí, ó. vamos ver. Caprichei na Atenção. dose. Ó, vamos lá. Cachaçinha de canela da Cachaça São Miguel. Vamos lá. Aí, Ah, é ó. cravo e canela. Cravo e canela. Cravo e canela. Gabriela, cravo e canela? Nossa. Morgana Eu falei, do céu. falei. Que Não, loucura. Ei, Não, ia ter sério. botar no mato. Não, e eu vou dizer, tá? Eu não sou fã de cachaça normalmente, por quê? Porque cachaça geralmente tem aquele gostão meio forte, assim, Sim. né? Cara, sensacional. Ó, Eu vou ter que provar não, depois. aqui tem só um golinho, tem só um fundinho, não quer? Só um Eu vou sentir fundinho. o cheiro. Só pra Tá. tu sentir o gostinho, porque ela tá uma delícia. Nossa, o cheiro é Não, sensacional. mas Vai o isso, fundinho, fundinho. Vai dizer. Meu. Maravilhosa, né? Mas é remedinho, xarope? Mas eu te falei. Rapaz do Tem céu, álcool mas nisso? aí- Ô, Outro tem. Toma Xaropinho? mais uns 2 copinhos aí pra tu ver. Cara, sensacional. Muito obrigado. Maravilhoso agradeço, eu presente. agradeço. Já gostamos, a gente gosta, né? Não, a gente não, gosta. não, olha esse de cravo e canela. Não, deu até uma refrescada na garganta. Credo. Jesus. Não, maravilhoso. Muito boa mesmo, de verdade. Só gostei bastante, gente. E bom, o João É vai isso. tocar um som pra gente daqui a pouquinho, mas agora a gente tem só aqueles recados finais, né, Morgana? Inclusive, né? Gostou do nosso local aqui, ô, De João? fundamento, parabéns. De fundamento Ah. ótimo. É, isso. É, deixando os claro. guri aqui É que são- às vezes a gente, essas palavras a gente tem que traduzir, né? Quando a gente fala de fundamento, De é porque é de fundamento mesmo. Não, os guris são bons aqui, né? O pessoal da Madrigal Filmes fazendo tudo isso. Mas antes da gente falar deles, eu só quero lembrar aqui a situação do João, que não comprou a Trimania premiada, deixou lá. Essa é a sua hora. Tá vendo o QR Code? Vai sair um QR Code aqui do ladinho. Já compra a sua, não dá mole não, que vai que é essa, né, César? Então, eu sempre Vai falo, que, né? né? Porque a gente vai entrevistar o pessoal lá e, cara, normalmente as histórias são essas, assim, ó. Não, inclusive, lembrando dessa uma vez, eu fiz um negócio pra Trimania, né? Até o Sérgio vai lembrar. E eu fui na casa de uma mulher que ganhou, ela falou exatamente isso. Falou assim: olha, eu não ia comprar. Aí passou um cara aqui, não sei o que, ele deixou cair, era uma de Pix. Olha. Eu falei, eu vou pagar. Pois a mulher não ganhou. Aqui caiu. Quando é pra ser. Aqui caiu vendo? no chão. Ô. Ela ganhou. É até do Guanabara, ela lembra da mulher. Não, Ela falou assim: eu não ia comprar, mas estava ali no chão, Olha era de aí. Pix, eu paguei e ganhei. o que mais tem é história assim, cara. A pessoa chega, tem outro também, um ganhador lá de prêmio principal, também ganhou 200 mil reais. Ele chegou na loja, olhou ali, ele ia comprar só um negócio, não tinha nem muito dinheiro. Aí o cara falou, o dono da loja falou: não, pega aí qualquer coisa, até depois tu acerta comigo. Ele pegou, ele não tinha nem dinheiro, ele não pagou na hora, ele deixou pra pagar depois e ele ganhou. É. E pagou, obviamente, depois ao Sim, dono sim. da loja, tudo, ele tinha ido comprar um papel de presente só. E era a última que tava no negocinho, No ele negocinho. pegou e aquela ele ganhou o prêmio principal.
Nossa, Então é isso, meu amigo. Pode ser você Pode. com esse QR Code que está aqui, que você pode comprar a qualquer momento que você estiver assistindo, porque vai ter sempre ali a daquela semana. Vai te direcionar ali pro site pra Trimania da semana. E Então pra ganhar tem que comprar. tem que Não é? comprar. O único jeito, tem. né? Tem aquele, outro aquele jeito. papo, né? Um dia eu vou ganhar, Um dia coisa, eu vou ganhar um dia eu dinheiro. ganho. Mas nunca Mas compra, nunca não compra. faz nada, não joga, não faz nada. Aí não Enfim. tem jeito, né, gente? Então, vai lá, garante a sua Trimania. E claro, né? Muito obrigado também a galera da Madrigal Filmes, a casa do Locast aqui, o nosso estúdio maravilhoso. Também já tá na tela, né, Morgana? Já, E o que mais que o pessoal tem que fazer? tem que ir lá nas nossas redes sociais, né? A gente facilitou pra vocês, tudo Somos Locast, já vai lá, procura, curte, compartilha com os amigos. Senta o dedo. Já compartilha, senta o dedo no like aí nesse videozinho, tá? Manda pros Hypa o amigos. vídeo no YouTube. Hypa, isso é muito chique, hypa. É, coisa nada. É muito coisa de jovem. Coisa Jovem. Mas vem com a gente, que ainda tá vindo muita coisa legal. Eu espero que tenham curtido com o João, a gente adorou. Inclusive, né, já pra seguir você, João, sua rede social qual que é? João Cabral Domador no Instagram, João Cabral no Facebook, João Cabral falando de Doma no YouTube, Olha. né? E lá no TikTok é João Cabral também. Botar João João Cabral vai facilitou também, viu, gente? Procura Não o tem homem lá. dificuldade. Só procurar o homem. E vamos nessa então, não é isso? Exatamente. Finalizamos por aqui, gente. Obrigada pela companhia. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau e João Cabral. Meu rastro até a chuva apaga, mas minha cantiga não. É como o tronco de aroeira no velho fogo de chão. É como o tronco de aroeira no velho fogo de chão. Vim chorando pra este mundo, me receberam cantando. Vim chorando pra este mundo, me receberam cantando. Eu quero partir sorrindo pra deixar alguém chorando. Eu quero partir sorrindo pra deixar alguém chorando. Muito obrigado.